Muito bem, meus amigos, continuando a lição número 8, a lição de domingo, falando sobre justamente sinais e maravilhas feitas por Jesus. Quando João, evangelista, ele falou sobre a pessoa de Jesus, ele se preocupou em mostrar que Jesus tinha uma origem celestial. Além dos sinais e maravilhas que João mencionou, ele quis assim dar autenticidade à pessoa de Jesus, dizendo que os milagres que Cristo fizera eram milagres que haviam sido feitos pelo Pai. Porque João não queria que Jesus fosse apenas visto, lembrado, apresentado como um simples profeta. Muitos profetas no tempo de João haviam feito milagres, e até profetas falsos haviam feito alguns milagres. E por isso Jesus não podia ser identificado como um milagreiro, assim como uma pessoa que que tinha uma origem celestial. Por isso João se preocupou em mostrar Jesus como alguém que ele queria comprovar que de fato era divino e veio de Deus, o Pai. Quando alguém comprova a sua origem, ou comprova algo que está dizendo, ele tem credibilidade. Quando Voltaire, o grande ateu francês, ele era um ateu convicto, quando ele foi para um banquete na Prússia, que hoje é a Polônia, o rei Frederico convidou Voltaire para estar nesse jantar. E durante o momento de brindar, todos levantaram as taças. Voltaire, querendo zombar das coisas celestiais, disse para o rei da Rússia, majestade, eu troco o meu lugar no céu por um terreno na Prússia. Um homem que estava no banquete era cristão. Disse, senhor Voltaire, aqui na Prússia nós temos uma lei, segundo a qual toda pessoa que quiser vender ou trocar um objeto tem que comprovar que esse objeto lhe pertence. O senhor tem prova de que o senhor tem um lugar no céu para poder trocar por um terreno na Prússia? Voltaire, que era ateu, zombador das coisas divinas, ele percebeu a pergunta do homem cristão e ele sentiu-se envergonhado e abaixou a cabeça, e o rei Frederico puxou um outro assunto para justamente desfazer o constrangimento. E Voltaire não conseguiu comprovar o que ele estava dizendo. Jesus comprovava, eu venho do céu, eu vim do Pai, o Pai está comigo, o Pai me aprova, e por isso ele poderia dizer com toda convicção e autoridade. Pergunta de número 1. Como o relacionamento entre Jesus e Deus é mostrado? Examinando os sinais e as maravilhas que ele fez. Como assim a origem de Jesus pode ser comprovada examinando as maravilhas que ele fez? João capítulo 5, 17, 36 a 38 diz o seguinte, João 5, 17, e Jesus lhes respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que essa, para que vós fiqueis maravilhados. Mas eu tenho maior testemunho do que aquele que João deu de mim, porque eu estou fazendo as obras que meu Pai me pediu para realizar. As mesmas obras que eu faço testificam que o Pai me enviou. Verso 37, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouviste a sua voz, porque vocês não conseguem ver. Porque a sua palavra é de que eu sou o filho dele. E vocês nunca vão acreditar, porque não acreditam naquele que ele enviou. Jesus então respondeu para aquelas pessoas que eles não iriam acreditar de maneira alguma. Por isso, Jesus realizou muitos milagres, sinais e maravilhas pelo poder de Deus. E isso mostrava que ele foi enviado pelo Pai. Ele estava cumprindo as profecias. E isso, logicamente, dava uma credibilidade à pessoa do Senhor Jesus Cristo como um ser divino. Só que as pessoas olhavam Jesus como um ser humano. Eles esperavam um Jesus guerreiro e não um Jesus pastor, um Jesus com um cajado na mão. Eles queriam um Jesus com uma espada na mão, não com um cajado. Eles queriam um Jesus ousado, não um Jesus manso e humilde. Jesus realizava sinais e maravilhas, invocando o poder divino, e assim mostrou o bom relacionamento entre ele e o Pai. Podemos ver isso quando, na ressurreição de Lázaro, Jesus Cristo demorou 4 dias, o corpo já estava se decompondo. E quando Jesus chegou, todo mundo foi em cima de Jesus. Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, calma Marta, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus, teu irmão vai ressuscitar. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia, quando o Senhor retornar à terra. Ele disse, eu te disse, calma, se você acreditar, você vai ver a glória de Deus. Jesus chorou de emoção ao ver o que o pecado faz com as pessoas. Mandou abrir a sepultura de Lázaro. E Jesus então levantou os olhos dos céus e disse, ó meu Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve.
Eu estou orando ao Senhor para que o Senhor faça esse milagre, para que essas pessoas creiam que o Senhor me enviou. E terminada a oração, Jesus olhou para a tumba e disse: Lázaro, vem para fora. O espanto tomou conta de todo mundo quando Lázaro se levantou do túmulo, quando suas carnes foram refeitas pelo poder da ressurreição, e Lázaro saiu e testemunhou do poder de Deus diante de todo mundo. As pessoas ficaram impressionadas. Os judeus depois procuraram Jesus e disseram o seguinte, o que está em João 10, 24 a 25. Disseram-lhe os judeus: dize-nos, até quando você vai manter a nossa alma em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: eu já vos tenho dito e vocês não acreditam. Então de que adianta eu falar? Se vocês acreditassem em mim, acreditaria que o meu Pai me enviou. Jesus sabia que se ele se declarasse o Messias, eles não iriam acreditar. Inclusive Jesus disse: eu sou o Messias. E eles disseram: mas o Senhor, o seu pai é José, sua mãe é Maria, suas irmãs estão aí, como é que você diz que você é do céu? Inclusive quando Jesus disse: olha, antes de Abraão existir, eu já existo. E eles disseram de forma incrédula: o Senhor não tem nem 50 anos e disse que o Senhor viu Abraão? Conta outra. Então eles não acreditavam em Jesus de maneira alguma. Ellen White escreveu o seguinte, que Jesus, na transfiguração, ele enalteceu assim a glorificação que ele tinha no céu. Deus enalteceu Jesus ao estar Moisés e Elias junto de Cristo no monte da transfiguração. Os discípulos viram Jesus transfigurado, ou seja, a glória do Pai ocupou aquele monte e aquela reunião se tornou uma reunião de glorificação. Ali, os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles viram Jesus glorificado. E Deus dizendo: este é o meu filho amado. E Ellen White diz o seguinte: a fé dos discípulos foi grandemente fortalecida na transfiguração, quando lhe foi permitido contemplar a glória de Cristo e ouvir a voz do céu testificando do seu caráter divino. Deus desejou dar aos seguidores de Jesus forte prova de que ele era o prometido Messias e que os sinais e obras provinham do Pai. E os discípulos espalharam essa notícia, que se espalhou por toda Jerusalém. Foi aí que os fariseus resolveram matar Jesus mais depressa. E quando estava diante de Pilatos, disseram: esse homem diz que é filho de Deus. Pilatos ficou com medo, chamou Jesus outra vez e disse: é verdade? De onde você vem? Jesus ficou calado. E o Pilatos disse: eu tenho o poder para te soltar. Me diz de onde você vem. E então o Pilatos disse, Jesus disse para Pilatos: você não teria nenhuma autoridade se Deus não desse para você. Você só tem autoridade porque meu Pai te deu. E Pilatos então entregou Jesus para ser crucificado. Mas colocou em cima da cruz de Jesus, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O rei em todo sentido literal. Ele era um rei de verdade. Por isso, Jesus, ele comprovou a sua origem divina, porque realizou milagres pelo poder do Pai. Deus nos abençoe. E possamos ver Jesus como o Filho de Deus. Ele tem poder para atuar em nossa vida hoje. Por isso que muitos hoje não recebem milagres ou bênçãos, porque duvidam ainda no coração. Será que Jesus pode fazer isso mesmo? E muitos, assim, eles se desagradam de Jesus, porque pedem, não pedem com fé, não recebem, então ficam até, assim, constrangidos de pedir de novo. Deus nos abençoe. Coloquemos nossa fé em Jesus. Ele tem poder para nos ajudar. Fica com Deus e tenhamos uma boa semana na companhia de Jesus. Deus abençoe.